Olá, seja bem-vindo ao Orlocast, onde o nosso objetivo nesse podcast é transformar você no líder que a empresa precisa. Sou o Eduardo e eu tô aqui com o Andrei. Isso aí, galera. Vamos para mais um podcast e hoje nós vamos falar sobre feedback. E aproveitando já esse tema, eu quero saber se você deu um feedback no nosso primeiro podcast. Fala pra gente, caso você não passou lá nos comentários, como é que foi, ou se não, já coloca pra gente aqui qual que foi a tua experiência e se principalmente você colocou em prática o que a gente discutiu, que foi muito rico. E hoje, qual que é o nosso objetivo com você? Até vou ler aqui, ó. Como criar uma cultura de feedback constante e construtivo. E para começar esse tema, vou fazer aquele mesmo bate-papo com o Andrei aqui, vou jogando para ele, devolve para mim, porque ele também, né, não quer ficar, não foge pela tangente, esse homem, tá louco? Andrei, fala para mim, por que o feedback contínuo é tão importante para o crescimento individual da empresa? Legal. Vou começar, Edu, né, talvez fazendo uma analogia aqui. Imagina o seguinte, imagina que você está fazendo uma corrida de barco, né? Okay. Ou melhor, você tá conduzindo uma equipe, né? E cada pessoa tem o seu próprio barco, ok? Você está conduzindo essa equipe, beleza. Vocês têm que chegar, vocês estão saindo ali do Porto de Santos e vocês têm que chegar lá em Miami, por exemplo. Então, poxa, uma viagem longa, concorda? Não é uma viagem aqui de 2, 3, 5 minutos, são muitas e muitas horas, dependendo do barco, talvez até disso, né? Perfeito. E aí, de repente, um desses barcos, ele tem um pequeno desvio. E você que está conduzindo, pensa o seguinte, poxa, mas é tão pequeno esse desvio, não vou fazer nada. As coisas se ajustam, se alinham. Beleza. Daqui a pouco um outro barco tem um pequeno desvio e você não faz nada. Aí aquele primeiro barco tem um segundo desvio. Ok? Pode parecer inofensivo isso. Sim. E aí passa um dia, uma semana, né? Passam horas e horas e horas e horas, até que chega um momento em que você olha para trás e você já não vê mais aquele primeiro barco. Ele está tão distante do restante que não tem nada que você possa fazer para trazer aquele barco de volta. Então, qual que é a ideia aqui? Se eu não dou feedback constante, as pessoas elas vão criando seus próprios caminhos. Não vão entendendo para onde que elas de fato têm que ir, quais são os comportamentos desejáveis na empresa. Legal. Vai chegar um ponto que aquela pessoa vai estar tão distante que nada que você faça seja possível para corrigir. E o problema, vamos colocar assim, foi, na verdade, você, que não deu feedback, que você não corrigiu a rota enquanto era possível ser corrigido. E talvez você esteja até culpando, não sei, aquela pessoa, poxa, por que aquela pessoa isso, por que aquela pessoa aquilo, mas será que você fez o seu papel continuamente de corrigir a rota daquela pessoa, daquele barco? Legal. Né? Então, se eu não dou feedback contínuo e constante, cada um vai para o seu caminho. Não vai para um caminho, para uma meta única, para um objetivo único. Cada um cria o seu jeito, né? Que não necessariamente é o jeito que a empresa espera. E aí as coisas podem fugir um pouquinho de controle. E aí você talvez perca excelentes pessoas. Sim. Porque essas pessoas não foram bem direcionadas. Porque você talvez estava esperando para corrigir a rota lá na metade do caminho, num ponto de encontro, numa ilha que vocês iam passar. Talvez chamado de avaliação de desempenho. Verdade. Né? Mas até chegar lá, já não tinha mais o que ser feito. Sim. Ou não chegou, né? Não chegou, pode ser que não chegou. Ou chegou e a pessoa, naquele momento, ficou, poxa, mas ficou me enchendo o saco. Poxa, eu fiz isso uma vez lá, horas atrás, né? Foram horas atrás que eu fiz, ou foram semanas ou meses atrás. Adianta dar um feedback agora? Muito provavelmente não. Provavelmente esse feedback ele não vai ser efetivo. Boa. E eu não estou tirando o mérito dessa avaliação de desempenho, tá? A gente vai falar sobre isso muito provavelmente, mas o que eu preciso fazer? Eu preciso acompanhar essas pessoas dia sim, dia também, de uma maneira contínua. E, se necessário, dar feedback. E não só o feedback para corrigir, mas o feedback talvez para elogiar o pessoal que também estava seguindo certinho junto comigo. Com todos os feedbacks. Legal. Ou talvez se eu der um feedback e a pessoa, né, corrigiu a rota ali enquanto é tempo, eu também tenho que dar um feedback positivo. A gente vai falar disso, mas feedback não é só correção. Não é só puxão de orelha, não é né? puxão de orelha, não. Uma coisa, outra coisa. Perfeito, né? boa. Gostei dessa analogia, acho que é
interessante para a gente começar, até para interpretar, assim, às vezes dar esse feedback em algum momento e deixou passar o timing, talvez você nem tenha tempo, porque a pessoa se desviou tanto como você falou, ou às vezes ela pode olhar, vai me dar agora eu tô tão distante, ela já começa a se olhar como o patinho feio, como é mais difícil para ela, como é mais complicado, acho que entra até no que a gente conversou bastante no último podcast sobre protagonismo. Ou a pessoa cai naquele, eu já resolvi isso. Isso aconteceu uma única vez. Só que, na verdade, aquilo já tá no inconsciente da pessoa. E ela não tá fazendo jeito que deveria. Boa. E uma outra coisa nesse ponto, assim, até pegando nessa visão que você falou da ilha ali, né, das avaliações, qual que você enxerga que são os problemas dessas avaliações mais formais, como uma avaliação de desempenho, como essas avaliações de checkpoint aí? Por que isso não é, às vezes, suficiente no dia a dia? Eu acredito que a resposta está na sua pergunta. A palavra formal. São avaliações formais. Em que as pessoas talvez já vão ali tremendo na base para fazer. Né? Ou ainda as pessoas não levam, por mais que seja formal, os gestores em si não levam tão a sério. Eu tenho que fazer porque a empresa manda. Nossa, verdade. Muito. Eu tenho que fazer porque eu sou obrigado a fazer, porque é formal. Não faz para inglês ver, né? Faz para inglês ver. Total. Então beleza, vamos fazer aqui teu plano de desenvolvimento, Eduardo, sua avaliação de desempenho. Você tinha que estudar inglês, você estudou inglês? Eu estou generalizando aqui, obviamente, mas fica uma coisa muito genérica, muito macro. Você precisa desenvolver comunicação, Eduardo. Tá, e aí? E aí? Sim. Agora, eu não estou tirando mérito. Essa avaliação de desempenho, essa correção macro de rota, ela é extremamente necessária. E ela deveria ser feita em todas as empresas, seja no cenário anual, semestral ou até trimestral. Eu já vi até mensal em times comerciais, até mensal. Né? Exige um pouco mais de gestor, mas dependendo da situação até pode fazer sentido. Tudo que é esperado de entrega, né? Empresas maiores costumam fazer mais espaçado, semestral ou anual. E ela é extremamente importante para você ter um norte, um macro das competências que essa pessoa precisa desenvolver comportamentais e técnicas. Sim. Agora, isso é uma pequena parte. O que realmente vai fazer diferença, na minha opinião, e que vai somar muito com essa avaliação de desempenho, para que as coisas de fato aconteçam como deveriam, é o feedback diário. Boa. Então, teve algo positivo? Elogia. Teve algo que precisa ser corrigido? Corrige. Tem algo que precisa ser desenvolvido? Desenvolve. Naquele momento, naquele dia, no máximo no outro dia. Boa. E não daqui 3 ou 4 ou 6 meses, quando vai ter avaliação de desempenho. Legal. Até lá a coisa já se foi. Primeiro que você não vai nem lembrar. Ou você não vai ter fatos, não vai ter argumentos para passar para a pessoa. Né? E depois que a pessoa já não vai fazer os links necessários para entender onde que ela precisa ajustar, exatamente qual é o detalhe que está faltando. Ou aonde que ela fez bem certo, onde ela acertou e que ela pode potencializar aquilo que ela fez bem. Boa. Quero até fazer um parêntese aqui, que talvez muitas pessoas que estão ouvindo a gente, elas estão acostumadas a olhar, não, mas como assim? Mas isso não é o feedback não é essa avaliação formal? E pode ser que até na sua empresa, no seu dia a dia, seja chamado de feedback isso que o Andrei trouxe para a gente, que é a avaliação de desempenho. Então, existem hoje diversas metodologias de avaliação. E a questão da avaliação de desempenho é aquele momento que você para formalmente com o seu gestor, e aí vocês vão avaliar o desempenho de um período. Geralmente, como o Andrei falou, às vezes é no semestre, às vezes é no ano, no trimestre. E ali é aquela conversa mais formal, que vocês já têm até um script a ser seguido, o que foi combinado, como foi feito ou não, mas que muitas empresas fazem isso mais como um protocolo, ali algo que elas são meio que obrigadas, principalmente o gestor, e aquilo não cumpre o real papel. E aonde o real papel vai facilitar é nisso que o Andrei está trazendo do dia a dia, do feedback de dia a dia, que é o que a gente quer avançar na conversa. E eu acho que o que você trouxe, eu vejo que os RH sofrem muito com isso. Porque o RH vai lá, explica, mostra a importância, treina, insiste com esses gestores, e mesmo assim esses gestores, eles não colocam em prática a avaliação de desempenho nas empresas como deveriam. E eu não estou falando de empresas de 2, 3, 5, 10, 20 funcionários. Estou falando de empresas de 500 mil, 2 mil, 5 mil, 10 mil. Só muda o endereço. Só muda o endereço, é verdade. O gestor, ele não vê valor naquilo, mesmo o RH fazendo todo um papel de mostrar a importância daquilo, e de fato é muito importante. Perfeito. Então, o RH sofre muito com isso para colocar isso como uma cultura. Né?
Legal. E acho que o que você falou no início é legal até para o líder que está ouvindo a gente ficar atento. Talvez se você não começar a colocar cada vez mais essa cultura no seu dia a dia, o barquinho tá indo distante, ele não vai chegar em Miami junto com os outros e daqui a pouco você perdeu a corrida que você tava ali. Para a gente entrar um pouco nessa questão de feedback do dia a dia, existem vários tipos de feedback. E até, se fez uma analogia, até me veio uma na cabeça aqui, como que eu costumo falar sobre o feedback. Se a gente vai bem na essência da palavra, feedback, se eu tivesse que traduzir de uma maneira muito livre, seria retroalimentar, alimentar novamente. E eu pergunto para você, você se alimenta só uma vez no ano? Você se alimenta somente uma vez no mês? Não, né? Você se alimenta todo dia e várias vezes ao dia. E eu vejo que a gente precisa olhar o feedback dessa maneira que a gente quer entrar. O feedback ele é uma ferramenta que a gente vai discutir para você utilizar no seu dia a dia. Só que assim como a alimentação, às vezes você come algumas coisas que você não gosta muito, mas você sabe que você precisa. Como talvez algumas pessoas com brócolis, quiabo, sabe que não gosto muito, mas tem que comer. E às vezes você come alguma coisa que você gosta muito, como às vezes aquela sobremesa, aquele banquete maravilhoso. E aquilo também é necessário. Às vezes você come algo rapidinho, tem aquela comida que você precisa de 5 minutinhos, e às vezes você tem aquele banquete. Então, o feedback em si, ele entra muito nisso, né? O dia a dia é uma ferramenta prática, às vezes ela vai ser mais longa, às vezes você vai ser um pouco mais curta, mais pontual, às vezes vai para um caminho mais positivo, como você falou, às vezes um pouco mais negativo. E aí eu queria já a gente entrar nisso, para a gente ser bem, bem prático hoje nesse nosso podcast aqui. Como é que você percebe isso? Por que muita gente, quando a gente fala sobre isso do feedback em si, por que muita gente tem dificuldade em dar e receber o feedback em si, no dia a dia? Legal. Eu acredito que as pessoas tremem na base, né? Eu já vi empresas que pararam de chamar de feedback ou avaliação de desempenho e colocaram um nome mais amigável, mais bonito, né? Justamente porque as pessoas têm medo disso, né? Aquela coisa, o chefe chamou na mesa, Sim. chamou na sala, agora eu vou levar um esporro, uma porrada, alguma Sim. coisa do tipo, enfim, né? Vem o tal do feedback, né? E tudo está relacionado com a nossa mentalidade. Perfeito. Né? Então a gente olha muito que feedback é uma coisa ruim, que feedback é negativo, que feedback faz mal, que o feedback está ali só para prejudicar, sei lá, enfim, cada um vai ter a sua visão, né? Né, você está na sala de aula, Edu, você sabe muito bem, a gente tem uma visão de feedback, que o feedback, na verdade, nada mais é do que um presente para a pessoa. Boa. Tá? Legal. Por quê? Se eu estou dando um feedback, mesmo que seja um feedback duro, um feedback pesado, um feedback mais delicado, eu estou dando esse feedback porque eu acredito que você pode melhorar, que você tem mais potencial do que você está entregando, do que você dá conta disso que você está recebendo, que é para o seu bem, né? E não porque eu estou te atacando, porque eu não gosto de você, porque é pessoal. O feedback não é pessoal. Sim. O feedback ele é profissional, ele é para você se desenvolver, né? E o elogio a mesma coisa, né? Porque eu estou reconhecendo algo de você, né? Ao mesmo tempo, se eu tenho essa visão de que o feedback é ruim, Edu, quando eu recebo um feedback, eu também não gosto, eu também não aceito, eu também levo como porrada, como algo negativo. Então, eu, enquanto gestor, muitas vezes eu dou feedbacks e eu recebo feedbacks, certo? Se eu estiver dando feedbacks com a mentalidade errada, por mais que eu esteja querendo bem, automaticamente eu vou estar olhando isso de uma forma ruim. Sim. Se eu vou receber um feedback do meu gestor, eu já vou entender que é algo ruim. Agora, se eu passar a mudar essa mentalidade para algo que, poxa, feedback é algo positivo, feedback é algo que busca desenvolver, é porque o meu gestor está acreditando em mim, ele está apostando em mim, ele me valoriza. Automaticamente, eu passo a agradecer o feedback. E não a me colocar numa defensiva ou fechar a cara. Por mais que às vezes o feedback seja mais delicado, se eu tiver confiança, né, e saber que a pessoa está me dando esse feedback, é porque ela acredita em mim. Porque ela sabe que eu tenho que melhorar, que eu preciso melhorar, que eu posso mais, que eu posso entregar de uma maneira diferente, melhor, que ela precisa alinhar algum detalhe, enfim. Então, tudo está relacionado à forma como eu enxergo, seja para dar um feedback, seja para receber um feedback. É muito mais do que a técnica do feedback. Existem muitas, tem algumas que a gente é a favor, tem outras que a gente não é muito a favor, né? Mas o ponto está muito mais aqui. Legal. Nossa, muito interessante. Acho que isso que você falou agora
até vale essa virada de chave para muitas pessoas, de olhar o feedback como um presente, algo que você não vai saber sozinho, que você não descobre sozinho se alguém não te falar. Mas é interessante você ter essa visão assim que se o teu gestor está te falando é porque ele realmente ainda confia em você, acredita em você, enxerga que algo pode melhorar. Eu já pensei muito, é tipo um relacionamento, né? Porque se você tá no relacionamento, enquanto você tá lá enchendo o saco, quando você tá elogiando, tá tudo certo. Parou de falar é porque alguma coisa já começou a dar errado, né? Eu sempre brincava quando estava em sala de aula que quando o gestor parou de dar feedback para você, cuidado. Aí tem alguma coisa errada. Verdade. Aí fique esperto, porque se ele te dava feedback, estava sempre tentando fazer você melhorar, desenvolver, enfim, e de repente você parou de receber feedbacks, principalmente se você não estava correspondendo com o que ele estava te trazendo, legal. Olha, boa. Cuidado. Cuidado. Existe uma chance desse gestor não estar mais acreditando em você. E aí tem um certo risco. Boa, boa. Então, bacana. Começamos aqui fazendo essa visão inicial sobre feedback, tendo a perspectiva que o feedback em si ele é um presente, que em muitos momentos eu preciso trabalhar isso no dia a dia e cada um de nós pode ter até um nome, como você falou, até tem empresas que vão mudando o nome justamente para facilitar, às vezes, das pessoas assimilarem. Só que está muito ligado a essa mentalidade que a gente precisa construir, uma mentalidade que se alguém não me falar algo, meu gestor principalmente não me trouxe, eu não vou saber sozinho. Então é importante eu estar com a mentalidade alinhada de dar e receber feedbacks. Ótimo. E aí você entrou num ponto ali que eu vejo que muita gente tem dúvida, que é essa visão do feedback negativo e do feedback positivo, construtivo, feedback, como é que falam? Feedback de melhoria, enfim, que tem as nomenclaturas. Legal. Como é que você enxerga essas duas, principalmente essas divisões do bacana e não tão bacana? Eu diria que esse feedback negativo talvez ele não exista. Feedback negativo. Por que o feedback é negativo? Sim. Eu estou querendo atacar alguém, diminuir alguém, menosprezar alguém? Não. Legal, né? Boa. Então, tira essa ideia de feedback negativo. Mais uma vez, volta para a mentalidade. Né? Talvez exista um feedback de desenvolvimento ou até um feedback, sim, corretivo. Precisamos corrigir a rota. Tá. Ok? Ou precisamos desenvolver algo novo em você. E aí, ok. Né? E existe o feedback de reconhecimento. Certo? Então, vamos lá. O Edu estava chegando atrasado. Dei um feedback corretivo para o Edu. Poxa, tem que chegar no horário. Né? É um fato. Estou observando que o Edu está chegando atrasado. Passou esse momento, o Edu passou a chegar no horário certinho, até antes do horário. O que eu faço? Um feedback de reconhecimento. Né? Precisei dar um feedback de desenvolvimento. Edu, gostaria que você desenvolvesse sua comunicação relacionada à sua escuta, enfim. E o Edu melhorou isso. Automaticamente, o que eu tenho que fazer? Dar um feedback de reconhecimento. Reconhecimento, reforço. Boa. Pode ser um de reforço, no sentido, bacana, que bom, parabéns, está tendo esse impacto, continue no caminho. Legal, né? Legal. Ou o que você vai fazer para continuar se desenvolvendo? Você está no meio do caminho. Enfim. Então, eu tenho feedback que vai corrigir algo, né? Corrigir principalmente um comportamento que não está legal. Um feedback que vai desenvolver algo, que é mais focado no desenvolvimento de competência. E um feedback de reconhecimento. Né? Sim, uma entrega, né, no resultado. Que vai estar relacionado ao todo. Legal. E aí tem uma polêmica aqui. Né? Poxa, para eu dar um feedback de reconhecimento, eu tenho que ter dado um feedback de desenvolvimento ou um feedback corretivo? Interessante isso. Então, interessante. Meio que assim, né? Para eu ir lá e ter liberdade para fazer é bom eu fazer o outro primeiro, é bom eu fazer junto. Bacana, bacana. E aí? O que você pensa sobre isso? A maioria dos gestores, eu diria assim que a maioria esmagadora dos gestores, talvez seja bacana a gente falar sobre isso, não dá feedback. Não é nem dar feedback só o negativo, né? A maioria não dá feedback por vários motivos emocionais, né? Agora, muitos gestores, eles quando dão feedback, aprendem a dar feedback, dão só o feedback corretivo. Só corrigir. E não dão um feedback positivo depois. Né? Então,
se eu dei um feedback corretivo ou de desenvolvimento, enfim, e a pessoa melhorou, desenvolveu, é minha obrigação dar um feedback de reconhecimento. Sim. Tá? Agora, de repente, o Edu atendeu um cliente de uma forma assim muito acima da média, foi lá e fez algo assim que é além do esperado. Eu preciso dar feedback. Eu não vou ficar dando feedback de reconhecimento todo. Nossa, você atendeu um cliente, parabéns. Nossa, você terminou a planilha, parabéns. Nossa, não é isso. Né? Senão eu estou banalizando o feedback. Perfeito. Mas, de repente, você fez a planilha e você entregou uma coisa diferente a mais na planilha. Merece o reconhecimento. Você atendeu aquele cliente de uma forma diferente. Você ajudou uma pessoa que estava na frente lá da empresa de um jeito diferente. Você solucionou um problema de uma forma inusitada, de uma forma nova. Você superou a expectativa em relação ao que é o dia a dia ali. Você merece reconhecimento. Então, sim, você pode dar e deve dar feedbacks de reconhecimento, não necessariamente tendo feedbacks corretivos ou desenvolvimento antes. Boa, boa. Isso é legal que você falou, que eu consigo fazer um link, quando a gente pensa na liderança, a gente fala muito que o líder ele precisa se adaptar às situações. E em muitos momentos, essa adaptação que ele precisa ter, ela vai ser muito bem feita se ele dá um bom feedback até positivo, para mostrar para a pessoa, ó, esse é o caminho, continue por aqui. Porque também, às vezes, ainda mais eu penso, né, você é um colaborador novo na empresa. E às vezes ele até está fazendo alguma coisa certa, mas ele ainda está inseguro, ele não sabe. Então, se ninguém falar para ele continua, corre o risco daqui a pouco ele vê outra pessoa fazendo algo diferente, ele fala, não, acho que aqui não é certo. Antes que vão lá e me pontuem, deixa eu fazer igual o colega está fazendo. E aí ele vai e muda, e aí, como você falou, o gestor vai lá e pontua. Daí ele muda, faz talvez certo, mas também não reconhece. E aí daqui a pouco ele faz outra coisa e pontua. E começa a ter essa cultura que paireia na mentalidade das pessoas que o feedback ele tem que ser algo negativo, que é algo ruim, que é algo que pega pesado. Então acho que é muito interessante que você colocou de realmente o gestor, talvez ele ter uma responsabilidade maior ainda até de dar feedbacks positivos para mostrar. É melhor eu mostrar o caminho certo do que ficar só apontando errado, né? Você tem que ter um equilíbrio, né? E quanto mais você mostrar para as pessoas o caminho certo, a tendência é que menos caminhos errados apareçam. Então, com o tempo, você fazendo seu papel de dar todos os tipos de feedback, a tendência é que os corretivos, eles diminuam. E que a pessoa também, acho que ela consiga ter mais maturidade para aceitar melhor. Já que eu tô tendo, vai ser mais fácil para eu aceitar, porque ela vai conseguir entender que se acontece algo que não foi tão bacana, a gente vai conversar. Se acontece algo que foi muito bacana, a gente também vai conversar. Então ela vai percebendo que separa a pessoa do problema, que é o que ela faz, não quem ela é. Acho que vai facilitando essa. E aí a gente foge um pouquinho daquela máxima que diz, meu Deus, meu chefe me chamou na sala. Lá vem porrada. Né? Sim, total. Se eu tenho essa cultura, deve estar muito relacionado com feedback no cenário com ruim. Certeza. Né? Com certeza. Agora, imagine que você, gestor, dá feedback positivo, né, o reconhecimento, e o feedback corretivo, Sim. Enfim, o desenvolvimento de forma equilibrada, sempre que necessário. Quando essa pessoa for chamada para a sua sala, essa pessoa não vai com a expectativa que vai levar porrada. Ela vai com uma expectativa qualquer. Né? E se ela fez algo errado, aí sim, ela sabe, poxa, eu pisei na bola, eu sei o que eu vou escutar, porque eu sei que o meu gestor é justo, eu sei que o meu gestor ele trabalha em cima de fatos, eu sei que eu pisei na bola. Talvez nem precise do gestor fazer isso, porque você sozinho já vai se autocorrigir, vai lá, conversa com o gestor, né, o liderado, e já resolve a situação. Boa. Porque a cultura já está desenvolvida de um jeito diferente. Muito bom, gostei. Acho que deu para a gente entender bem essa visão sobre a importância do feedback, que existem diferentes tipos de feedback, que o sucesso é o equilíbrio, até para as pessoas poderem se conectar. A gente está trabalhando isso mais no dia a dia. Muito bom. Agora, ok, entendi. Mas como que eu dou um feedback? Então eu queria que você trouxesse assim, você falou, a gente tem algumas práticas que até a gente concorda um pouco, não concorda. Se a gente tivesse dar uma ferramenta ou meio que uma fórmula ali, qual que seria uma estratégia bacana de método para a gente poder dar um feedback? Legal. Tem muitos tipos de feedback por aí no mercado. Né? Tem alguns que a gente não gosta muito, que vamos colocar aqui, por exemplo, o tal do feedback sanduíche. E por que a gente não valoriza tanto este tipo de feedback?
poxa, a pessoa vai receber um feedback, ela já começa com o elogio, legal, Edu, você é um cara muito bacana, enfim, poxa, isso e aquilo e tal, mas... Não, na cabeça, você começou, minha cabeça já tava passando, mas, fala logo, para de enrolar, já. Exato, fala o que tem que ser falado, né? Aí mais porrada, daí lá, né, isso, aquilo, e aí termina indo, mas veja bem, Eduardo, você é um cara fantástico, e você dá conta, e você isso e aquilo. Traz uma falsidade, parece, né? A pessoa tá querendo meio que morde a sopra, né? Quase isso, né? Agora, eu já escutei em sala também de gestor falando, mas eu uso e eu gosto e funciona para mim. E se tiver funcionando, ótimo, continue usando. É a nossa visão, enquanto Orlowski, de usar uma outra técnica, que a gente acredita que é mais efetiva e mais direta ao ponto. Perfeito. Tá? Agora, se ele funciona para você, tá perfeito. Se ele não funciona, enfim. Aí tem abertura pra gente conversar. Né? Exatamente. Como que eu dou feedback? Primeiro passo, eu preciso me basear em fatos. Então não tem aquele que me diz que porque eu ouvi de alguém, que ouviu de alguém, que ouviu de alguém, que alguém falou, e muitas vezes nem é verdade. Eu já vi muitos casos de fofoca, de intriga, de mentira, e nem era verdade. Nem era. Né? Então, primeiro ponto, fatos observados por você. Eu vi que tal coisa aconteceu, que está acontecendo, etc, etc. Feito isso, já facilita 90% do feedback, né? E você precisa ter uma comunicação extremamente assertiva, de colocar para a pessoa, poxa, fulano, eu gostaria de falar com você sobre X, sobre pontualidade, de repente, como eu coloquei o exemplo de chegar atrasado, né? E aí o fato, eu notei, Edu, que você chegou atrasado. Aí todos os dias no nosso podcast aqui, né? E isso vai gerar impactos para você, concorda? Sim. Então, eu tenho um assunto que eu quero falar de uma forma bem breve, eu tenho o fato, que é o chegar atrasado, né? Eu tenho possíveis impactos, poxa, vai aumentar o custo, vai gerar uma imagem negativa para você, vai perder credibilidade, vai um monte de coisa. E depois é mostrar o estado desejado, ou o ideal daquilo. Né? Nesse caso é bastante óbvio que, poxa, Edu, eu gostaria que você chegasse no horário a partir de amanhã no nosso próximo podcast. Né? E aí, depois de ter feito essa primeira parte, está pronto, né? Claro que não. Mas é o que todo mundo acha. Claro que não, né? Depois eu preciso gerar comprometimento. Então, Edu, o que você vai fazer para chegar no horário a partir de amanhã? Boa. E aí o Edu vai fazer assim, mas é que o ônibus atrasou, o vizinho, o gato, o cachorro, o papagaio, periquito. Sempre é alguém que atrasa. Nesse momento, você vai dar um pause, daí você vai voltar no nosso podcast anterior que você vai entender o que ele tá falando. Né? Sempre vai ter um mimimi ali. Exatamente. E às vezes, a desculpa, entre aspas, é algo realmente, aconteceu uma situação. Poxa, mas o que eu posso fazer para resolver isso? Dificilmente o teu gestor vai te chamar de uma forma mais... assim, para te dar um feedback se você atrasou uma vez. Sim. Agora, comportamento provavelmente, recorrente, né? O comportamento é chegar atrasado. É chegar atrasado no horário de trabalho, é chegar atrasado na reunião, é chegar atrasado em situações, né? E aí merece um feedback. E aí pode ser que venha essas desculpas, né? Sim. Que o problema é esse, que é isso, que tá corrido, né? Aquela coisa toda. E eu, enquanto gestor, eu tenho que me manter firme. O meu papel é desenvolver esse comportamento de chegar no horário da pessoa. Então, beleza, entendido, ok, entendi seus desafios. Considerando esses desafios, Edu, o que você vai fazer, então, a partir de amanhã para chegar no horário? Né? E aí o Edu vai ter que criar um plano de desenvolvimento. Eu vou pegar um ônibus mais cedo, realmente está apertado para mim, tal. Eu vou fazer isso, eu vou mudar isso, eu vou ajustar. Enfim, aí ele vai criar o plano de desenvolvimento dele. Né? Isso é muito legal que você está falando, que a gente traz o cenário e é muito desafiador para a pessoa também se contrapor, porque é um fato que você está observando. Eu acho que você colocou um ponto muito chave, eu tenho muita segurança daquilo que eu estou vendo, daquilo que eu vou falar para a pessoa, ter essa comunicação assertiva, que eu vejo que para muitos de nós, quando eu vou dar feedback, eu sempre gosto de escrever antes, para eu estar muito seguro, até para assim na hora, eu ficar um pouco nervoso, dependendo do tema, eu ter ali meu ponto de apoio, acho que isso é um ponto bacana, para conseguir falar, mas que o feedback em si ele só vai dar resultado se ele gera um estado de mudança, um comprometimento, o protagonismo em si, que aí, interessante ver você falando que eu como líder eu vou ter que estar muito atento para
eu controlar minha resposta emocional também, minha inteligência emocional ali naquele momento, para talvez eu não entrar naquela zona de desculpa, para talvez eu não entrar naquele mimimi dele, talvez eu não entrar muito no momento, putz, eu vou passar a mão na cabeça, vou aceitar. Não, porque eu tô num papel de desenvolver. Perfeito. Então eu vou ter que realmente fazer ele assumir um protagonismo e ele vai ter que trazer uma estratégia. Talvez se eu colocar uma estratégia pode não ser tão efetiva, né? Senão ele pode criar a mesma desculpa de novo. Daqui a pouco vem outra desculpa. Se não vem isso, vai vir outra desculpa. Então, é meu papel de gestor, nesse momento, ser justo com todo mundo. Se todo mundo chega no horário, por que essa pessoa não vai chegar no horário? Boa. Ah, mas ele veio com desculpa. Ok. Num tom leve, tranquilo. Boa. Né? O que você vai fazer para chegar no horário? Então, legal. Se você estiver baseando em fatos, já cai por terra 99% das situações, né? E aí você ter um método simples, rápido e eficiente vai te ajudar. Mas você trouxe um ponto que eu acho que é o grande desafio do feedback, que não é a técnica. O sanduíche vai funcionar, essa técnica que a gente trouxe aqui vai funcionar, enfim, existem outras por aí, né? O ponto é aqui, o desafio que esses gestores têm em dar feedback. E aí, enfim, você talvez possa contribuir aqui, tá em sala de aula escutando bastante, né? Mas, poxa, eu tenho medo da pessoa não gostar de mim, eu tenho medo de dar o feedback, ela ficar brava, dela sair da empresa, dela chorar, perfeito, de ela não concordar, né? Enfim, tem inúmeras preocupações que o gestor tem de dar o feedback e faz com que essa pessoa aí não dê o feedback. Perfeito. Medo da reação que a pessoa vai ter impede ela de cumprir o papel dela naquele momento. Vejo muito isso e o que eu vejo que facilita para a maior parte das pessoas. Primeiro, ter um método. Então, por mais que às vezes a técnica, a gente não pode se apoiar na técnica, tem um princípio por trás, mas ter um método facilita da pessoa aumentar essa segurança que ela vai fazer. Inclusive essa semana eu estava conversando com uma participante de um treinamento nosso, é que ela precisava dar um feedback para um colaborador e estava muito relacionado a ele se afastou da empresa com depressão e voltou, só que assim, ele voltou recentemente, alguns comportamentos não estavam bacana, algumas entregas não estavam bacana, e ela estava com medo de como que eu vou abordar, porque vai que ele não está agindo assim ainda por causa da depressão, vai que daqui a pouco ele se afasta. E muito do que você falou foi a conversa que eu tive com ela, foi relacionado a, independente do que está acontecendo, você vai trazer uma situação profissional, comportamental, é uma entrega dele nesse momento. Então, se você estiver seguindo o método, mas tiver essa clareza que você precisa falar sobre isso, é melhor, porque senão, como você trouxe, talvez daqui a pouco eu não falo sobre isso agora, eu vou criando esse monstro e vai ficando cada vez pior. Então, por mais que a gente às vezes tenha um medo, eu vejo que se você tiver uma estrutura facilita, e isso dá força para você ir lá e colocar à prova. Porque muitos feedbacks que eu já tive medo de dar, eu vi que estruturado, tendo a conversa, mantendo a calma, fluiu muito melhor do que imaginava. E ela até mandou mensagem antes falando que deu tudo certo, sucesso no feedback aí também. É que você não está atacando a pessoa. Exato. Você não está levando para o pessoal. Você está simplesmente, como você colocou, se atendo ao fato. Tal entrega não está acontecendo, ela vinha acontecendo e ela parou de acontecer, ou ela reduziu, certo? E você, enquanto gestor, enquanto empresa, você precisa dar esse feedback. Ao mesmo tempo, claro, é seu papel ser empático com essa pessoa, entender os desafios. E talvez, dentro desse feedback, da construção do plano de ação, poxa, você vai dar um dia de folga para essa pessoa. Não sei, aí cada empresa vai ter sua política. Permite, não permite e tal, mas você, enquanto gestor, vai fornecer as ferramentas necessárias para que essa pessoa volte a performar. E se essa pessoa não voltar a performar, você fez todo o seu papel. Perfeito. Porque se você forçar algo que não vai, você sabe que não vai acontecer, que é só para dizer que você fez ali o feedback, criou um plano de ação que não vai acontecer, não adianta nada. Então, esse é o papel também, ser empático. Entender, mas sempre com a postura de gestor, postura de empresa. Você não vai resolver a vida da pessoa lá. Com certeza. Mas você pode dar meios, caminhos para que essa pessoa resolva e volte preparada para voltar a bater meta, por exemplo. Boa. É seu papel fazer isso para que as coisas de fato voltem a acontecer. E se não acontecerem, você fez seu papel. Você fez seu papel. E acho que hoje muitas empresas já têm várias ferramentas que você precisa e pode utilizar até no momento que eu dei um feedback.
não deu certo. Deu feedback, não deu certo. Tem medidas cabíveis. Tem empresa que vai ter advertência, vai ter suspensão. Tem empresa que não tem, mas, por exemplo, eu lembrar que eu não estou sozinho, eu posso pedir um apoio do RH, eu posso pedir o apoio de alguém mais experiente do que eu para estruturar e dar um feedback. Para isso que às vezes existem mentores. Então, acho que um ponto até, fazendo um adendo aqui, não vamos aprofundar em liderança, mas às vezes o líder, ele passa por umas situações que o caminho já é solitário. Mas ele torna um caminho sozinho também, onde ele parece que ele acha que ele não tem mais ninguém que ele pode contar, que ele pode apoiar. Então, a gente pega algo que é uma ferramenta do dia a dia, que é o que ele mais precisa fazer no dia a dia dele, que é conversar com o time dele, dar instruções positivas, dar visões de correção de rota, e ele tem essa dificuldade por esse medo, mas também, às vezes, ele não busca esse apoio de outras pessoas até mais experientes para ele conseguir se apoiar nisso, né? E fazendo esse link até porque eu quero ouvir de você, como a gente está falando muito disso, da mentalidade, como que a gente pode criar um ambiente seguro na empresa para a cultura do feedback ela ser mais difundida entre as pessoas? Legal. Não é tarefa fácil, principalmente se a cultura da empresa estiver justamente para o oposto, que feedback é ruim ou que nem se dá feedback. Enfim, qualquer um dos dois cenários ele é bastante negativo. Né? Sim. E mais uma vez, escada se lava de cima para baixo, né? Então a gente precisa fazer o quê? Colocar de repente programas para ensinar feedback, mostrar por que existe feedback, ensinar os gestores, ensinar técnica para os gestores, para que eles aprendam de fato a dar feedback, entender os possíveis comportamentos que esses gestores têm, esses medos, essas questões voltadas para a mentalidade, e trabalhar isso com eles. Ensinar também o colaborador em geral o que é um feedback, como que vai ser dado um feedback. Então, muitas vezes as empresas dão treinamento de feedback para o gestor, e é legal, beleza. Boa, mas e o feedback para o colaborador? Para ele entender que ele está recebendo um feedback, como que é um feedback, qual que é a estrutura do feedback, qual que é o objetivo do feedback, qual que é o impacto do feedback, por que esse gestor está dando feedback, para entender aquela questão que não é pessoal, que não é para prejudicar, que o gestor não quer o mal, enfim, etc, etc. Legal. Então, trabalhar no nível gestor e trabalhar no nível colaborador, de repente com palestras, com workshops, com, enfim, comunicação interna. Perfeito. Tem inúmeras possibilidades, mas é bacana que todas as pessoas dentro da empresa tenham clareza do que é um feedback, de como se dá um feedback, de como se recebe um feedback, né? Do impacto do feedback, que a pessoa tem que sair dali com um plano de ação, que isso gera um resultado positivo para ela e que é pro bem dela, que o gestor não está atacando ela. E num cenário super, hiper avançado, não me parece, na prática pode não parecer, mas é difícil isso acontecer nas empresas, é que as próprias pessoas, os pares, passem a dar feedback entre eles. Isso é um cenário lindo, ideal, maravilhoso. Que não tem essa questão de ego, essa questão que, você não é meu gestor, como é que você está falando isso para mim, etc, etc. Claro que é um passo além, né? É difícil de implementar. Mas num cenário ideal, por que não as pessoas, independente do cargo, dar feedback? Seja até do liderado para o gestor, por que não? E aí? Pessoas são pessoas. E esse é um ponto legal, assim, que eu vejo até em treinamentos, quando a gente está com o pessoal liderado, às vezes a gente entra nessa questão de feedback, a gente percebe esse desafio que eles têm, essa insegurança, esse medo até de, meu Deus, como que eu vou falar para o meu gestor? Como é que eu vou falar para o chefe isso, né? Se você tivesse nessa situação, que tivesse que dar um feedback para o seu gestor, né, hoje com a experiência, com a maturidade que você tem, como que você faria? Até para ajudar, às vezes, quem está vendo a gente aí, se estiver passando por esse momento, como é que eu daria esse feedback pro meu chefe? Ok. Vai depender muito do estilo do chefe, né, do jeito que o chefe lida comigo, enfim. Mas hoje, se eu precisasse dizer alguma coisa, eu diria, independente se ele é meu gestor, se é diretor, se é presidente, se é dono, o que for. Se eu preciso falar, eu preciso falar. Claro que eu vou estar muito embasado em fatos, do que realmente acontece, talvez de como eu estou me sentindo com a situação, né? Não vou atacá-lo de maneira alguma, mas eu vou colocar muito na linguagem do eu. Olha, eu me sinto assim, legal, quando isso acontece, quando você fala isso, quando você fez isso, né? Não estou me sentindo bem com essa situação, enfim, né? Dependendo de cada caso, um caso. Mas eu pediria licença e eu falaria, olha, falando, eu preciso te falar um assunto, é um assunto talvez delicado ou não, é um assunto que eu preciso compartilhar com você, sei que pode, talvez você não esteja esperando isso, enfim, mas eu preciso dizer.
Boa. Né? E vai muito também desse teu gestor, se ele não souber receber, isso já diz alguma coisa também sobre Sim. ele e sobre o ambiente que você tá. Legal, boa. Né? Até para você entender se é o ambiente que você quer estar, né? Exato. Isso é bom. E acho que do que você falou, quero deixar até uma sugestão para, se você está precisando dar um feedback para alguém e tem uma dificuldade, principalmente se você enxerga aquela pessoa numa posição de autoridade, uma posição até de superioridade para você, independente do que isso significa, do que o Andrei está falando, trazer a linguagem do eu, pesquisa um pouco sobre comunicação não violenta, que isso vai te ajudar a você estruturar melhor o teu estilo de fala, para poder conversar com essa pessoa, para falar às vezes coisas que são difíceis para você, desafiadoras, mas de uma forma que você vai respeitar ali o sentimento do outro, porque você vai estar falando mais sobre o que está acontecendo com você e o que a pessoa faz, como que aquilo te representa. Então, acho que é uma coisa bem interessante dentro dessa estrutura que a gente está discutindo aqui sobre como dar um feedback. Ponto legal que eu vejo a gente conversando e que eu percebo que algumas pessoas falham feedback não é monólogo, é um diálogo, né? E acho que isso está ficando bem claro aqui quando você está trazendo se eu estou no papel, eu trago a situação, eu trago qual foi a ação da pessoa, eu trago um pouco do resultado, mas eu dou abertura para a pessoa também falar como que ela enxerga aquilo, qual é a visão dela, e que toda essa conversa, ela só serve para a gente sair com algum plano de ação, com alguma, nem que seja para manter uma entrega, para reconhecer uma performance ou para mudar algo, mas que daí a pessoa assuma o protagonismo dessa mudança. Então, acaba sendo um bate-papo ali, que acho que se a gente tiver bem embasado, construído, tiver essa segurança que é um presente, fica muito mais fácil de na hora fluir essa conversa, né? Com certeza. O processo inicial do feedback, ele é um pouquinho mais monólogo, as primeiras falas. Por quê? Porque eu tenho que trazer o tema, eu tenho que trazer o fato do que aconteceu, ou vem acontecendo, ou o que eu espero que aconteça, né? Os impactos disso, mas depois é uma conversa. Onde você vai ser empático com essa pessoa, onde você vai estimular essa pessoa, você vai desafiar essa pessoa, você vai ajudar ela a construir esse caminho para que ela ou se desenvolva ou volte para o estado desejado, enfim, e volte para o caminho, né, da rota ali, para chegar lá em Miami de uma forma bem positiva. Boa. Então, o que a gente discutiu até agora aqui? A gente falou sobre a importância do feedback, está muito relacionado a essa visão de mentalidade, a gente entender que o feedback é um presente, eu preciso estar aberto a aceitar e dar. Quanto mais a gente entende isso, mais fácil até da gente ter feedback entre as pessoas, mesmo que eu não tenha, eu não seja o liderado dela, seja o meu gestor, seja o meu colega, é mais fácil. Que existem algumas metodologias, a gente quis trazer uma visão prática de uma ferramenta que pode facilitar, e que isso tudo é para apoiar essas grandes avaliações que a gente tem no ano, seja uma avaliação trimestral, semestral, anual, que é basicamente uma avaliação de desempenho, nada mais é do que a construção de vários feedbacks que foram feitos ao longo do caminho, ou é o que a gente gostaria que fosse, né? Então, esse é o ponto-chave até aqui. E que dentro disso, eu preciso ter um papel até de protagonismo, de às vezes ir buscar feedbacks, isso vai facilitar de construir essa cultura. Eu queria ouvir de você agora, Andrei, a gente tem também, a gente conversou até no último programa, a área de gestão de pessoas que vem ouvindo a gente, RH. Então eu queria que você desse uma ajuda pro RH. Como que o RH, se você estivesse no RH hoje, como que você estruturaria todo um processo de feedback para a empresa? No sentido assim, olha, a gente precisa trabalhar cultura, mas precisa trabalhar avaliações, precisa trabalhar algo pontual. Então, pensa que é uma empresa que ela não tem nada, ela está na cultura ou que o feedback é negativo ou que tem ausência de feedback. E a gente precisa ajudar eles a construir. Então isso vai funcionar até para quem não tem, mas também para quem tem já talvez vai dar uma pincelada do que pode melhorar. Legal. Acredito que o primeiro ponto é pegar apoio com a diretoria. Então, a diretoria, escada de cima para baixo, aquela história, tem que comprar a ideia. Então, vender a ideia para a diretoria é o primeiro ponto. Tá. Feito isso, eu estruturaria, né, talvez palestras ou algo do tipo para a empresa como um todo, para eles entenderem como funciona, qual a importância, por que dar feedback, por que receber, como dar feedback. De uma maneira mais macro para que todo mundo da empresa entenda a importância disso e mostre que isso é positivo. Boa. Terceiro passo, eu, obviamente, daria treinamento, né, programas de desenvolvimento voltados para não só o feedback em si, porque a técnica de dar feedback você ensina muito rápido. Agora, talvez trabalhar comunicação, talvez trabalhar algumas ferramentas de liderança,
né? Trabalhar empatia, escuta, inteligência emocional, para que esse gestor esteja de fato preparado para dar feedback. Parece simples, uma técnica que você dá em menos de 1 minuto. Mas para lidar com aqueles medos, aqueles anseios do gestor, não é tão simples assim. São pessoas, são seres humanos, né? Todos nós. Então, todos temos as nossas dificuldades. Então, desenvolver a inteligência emocional desse gestor, ensinar ele como se comunicar melhor numa situação, ensinar ele como fazer perguntas, para que ele possa conduzir, mediar essa conversa, para que a pessoa saia dali com um plano de ação, como construir um plano de ação. Então perceba que são muitos detalhes, muitos pilares para que um simples feedback de 20 segundos, 30 segundos aconteça. Né? Então, trabalharia essa questão do treinamento, depois acompanhamento, para que esses gestores de fato coloquem em prática, talvez algum tipo de programa interno, algum tipo de métrica para saber como é que está isso. Pesquisa de clima pode vir junto para entender um antes e depois. Então na verdade, cada RH tem a sua estrutura, enfim, tem muitas possibilidades. Mas falando pela nossa ótica externa, sim, eu faria isso. Bacana. Diretoria, pode ser primeiro o treinamento dos gestores, depois todo mundo, primeiro todo mundo, depois os gestores. Né? E aí algum tipo de acompanhamento para entender se de fato isso está sendo aplicado, como que está sendo a reação, talvez dar mais suporte, porque no começo, se a empresa não tinha nada ou tinha algo negativo, isso pode ainda ser visto com resistência mesmo com esse trabalho. Bacana. Então eu tenho que estar muito próximo das pessoas como um todo para mostrar que isso é algo positivo, até que essa cultura vá sendo desenvolvida, né? Água mole para dura, tanto bate até que fura. Boa, né? boa. Ótimo, e para a gente fechar, encaminhando no final desse nosso episódio aqui, legal, implementei isso. Que resultados eu posso esperar práticos após essa implementação dessa cultura de feedback? Ou seja, o que a empresa ganha com isso no dia a dia? Acho que todos ganham, né? A empresa ganha, as pessoas ganham, os gestores ganham, enfim, todo mundo ganha. Você vai desenvolvendo uma cultura mais voltada para o resultado, né? Porque as pessoas estão mais voltadas para o resultado, um alinhamento de uma meta principal da empresa, né? Você vai ter melhores comportamentos, provavelmente, dentro da empresa, comportamentos mais próximos do esperado, do desejável, que está mais alinhado com os valores da empresa. Bacana. Então, eu melhoro o comportamento, eu melhoro o resultado, né? Eu provavelmente vou melhorar o clima. Então, poxa, mas eu estou dando feedback, eu não vou piorar o clima. Não, você vai melhorar o clima. Você está gerando desenvolvimento dentro da empresa. Você vai desenvolver as pessoas, você está valorizando as pessoas. Mesmo um feedback corretivo não deixa de ser para valorizar a pessoa, porque você acredita nela. Então, você gera inúmeros resultados positivos, tanto na linha de comportamento, quanto na linha de números mesmo na empresa, né, como consequência, e no desenvolvimento das pessoas como um todo. Boa, legal. Acho que, para mim, está ficando cada vez mais clara a importância da gente trabalhar essa cultura. Eu, na liderança, tive isso muito forte. Acho que algumas pessoas aqui vão conhecer, mas existe uma empresa, chama GPTW, que ela vai lá e ela faz todo um trabalho para avaliar clima, avaliar como que é a atuação da liderança das empresas. E um dos pilares mais fortes é como é que está a comunicação e o feedback dentro da empresa. Então, olha, a empresa que avalia lá, as empresas que são as melhores para se trabalhar no país, um dos critérios importantes é como que é a cultura de feedback da empresa. E eu, muito rápido, percebi o quão é valoroso. Então, isso que você está falando, eu percebi claramente que realmente, quanto mais a gente trabalha uma cultura de feedback, quanto mais a gente dá essa abertura, às vezes é desafiador, mas mais os ganhos vão acontecendo e mais as pessoas vão tendo liberdade de realmente falar o que pensa, falar o que acha e não ser julgadas. E o que eu vi assim, de muito importante até nesse processo é libera uma cultura de inovação. Porque as pessoas começam a se sentir mais confortáveis em falar mesmo o que elas pensam e às vezes trazer uma sugestão e não ser julgadas por isso. E também eu vejo hoje, até você comentar algo sobre isso, que as novas gerações, elas são gerações também que parece que elas têm menos medo de falar meio que algumas coisas, e se a gente não estimular isso, é mais fácil de eu perder essa pessoa, porque ela quer pertencer a algo, ela quer se sentir representada, ela quer poder ter um lugar de fala. Se ela não sente isso na empresa, que ela não pode falar, que ela não sente abertura para dar um feedback, daqui a pouco ela vai procurar outro lugar. Então acho que isso também fala muito, né, do que a gente vem trazendo de feedback. Com certeza, acho que feedback só traz benefícios, né? Não tem muito o que trazer, por mais que ele seja algo extremamente polêmico, extremamente pesado, uma coisa que parece ser ruim, enfim, ele é algo
extremamente positivo. Extremamente positivo. Muito bom, Andrei. Obrigado aí por você estar mais um dia comigo. Gostei bastante. Vou pedir para você deixar uma mensagem final para nós aqui, para quem está ouvindo, sobre feedback que você gostaria de deixar aí para todo mundo que está escutando e vendo a gente. Legal. Olha, eu acredito que feedback é, se não o maior, um dos maiores e mais importantes papéis que você, enquanto gestor, precisa fazer. O feedback, assim, ele é essencial, ele muda o jogo. Tá? Então, se você é gestor e você entendeu essa dinâmica e de fato vai passar a dar feedbacks a partir de hoje, pode ter certeza que você já está na frente da maioria. Então, valorize o feedback, dê feedback, incentive o feedback dentro do time, aceite receber feedback, que você vai dar um grande salto, seja para você enquanto pessoa, enquanto gestor, para o seu time e até como consequência para a empresa. Muito bom. Gente, obrigado a vocês que acompanharam nós até aqui, Andrei. Obrigado aí por mais um evento junto, mais um podcast. Eu quero deixar aqui um questionamento final para você desse podcast. Primeiro, que você coloque o feedback para nós aqui, como é que foi para você e até que temas que você gostaria que a gente conversasse um pouco mais aqui para a gente falar um pouco sobre essa questão de treinamento, desenvolvimento humano. Mas sobre feedback, eu quero deixar para você um desafio. Quem você tem que dar e quem você tem que receber feedback nessa semana. Vai lá, pensa aí e vai buscar o feedback, vai dar feedback, afinal, como o Andrei falou, isso é um presente. Muito obrigado e até a próxima! Tchau, tchau!